Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 23 de outubro. Um feliz sábado para vocês. Antes de começar a live, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua bênção para esta manhã de estudo da Tua palavra. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Pai querido, ouve a oração do Teu povo. Batiza-nos com a Tua bênção, o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus colocou em nosso coração o tema para a live desta manhã. Queridos, vamos falar hoje sobre ecumenismo. Você entende o que é ecumenismo? Você entende quais são os propósitos do ecumenismo? O que significa? 5 séculos atrás, para ser mais exato, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge católico alemão, pregava as suas 95 teses lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. A reforma protestante não surgiu, queridos, do dia para a noite. Existiram muitos, dezenas de arautos da reforma protestante. A história da reforma protestante foi escrita com sangue. Ela não pode ser apagada, porque muitos mártires deram a sua vida para levantar bem alto a bandeira da justificação pela fé, da salvação pela fé, pela graça, unicamente em Jesus Cristo, o único nome dado pelo qual podemos ser salvos. A história protestante foi escrita com o sangue dos valdenses, dos huguenotes, dos albigenses. A história dos protestantes foi escrita pelos arautos da fé, que inclui o nome de João Wycliffe, de João Hus, de Jerônimo, de Martinho Lutero, de Ulrich Zwinglio, de João Calvino, de João Knox, de João Bunyan, de João Wesley, William Tyndale. Queridos, todos estes reformadores não podem ser esquecidos, porque morreram para defender a salvação pela fé em Jesus Cristo, como único caminho que leva para o céu. Como o próprio Jesus falou em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, no dia 31 de outubro de 2017, o Vaticano celebrou os 500 anos da Reforma Protestante. O Vaticano emitiu um selo comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante. Por quê? Você crê que se a Reforma Protestante estivesse viva, se realmente os princípios bíblicos da Reforma Protestante, da salvação pela fé em Jesus Cristo e unicamente por Jesus Cristo, se isto estivesse vivo, será que o Vaticano estaria comemorando a Reforma Protestante? Não é estranho que o próprio papado esteja comemorando a Reforma Protestante? O que você pensa? O que realmente mudou nestes últimos 504 anos, desde o ano de 1517 até hoje? O que mudou realmente nesses últimos 504 anos? A Igreja de Roma mudou? O papado mudou? Ou foram as igrejas protestantes que mudaram? Quem mudou? Atos capítulo 4, verso 12, meu querido irmão, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta é uma verdade absoluta. Esta é uma verdade exclusivista, porque Jesus Cristo diz que a salvação só existe nele. A salvação não está em todos os lugares, a salvação não está em todas as igrejas, a salvação não está em todos os líderes fundadores de religiões, não são todos os caminhos que levam para o céu, não são todos os nomes que trazem salvação e perdão para os seus pecados. Atos capítulo 4, verso 12 é muito claro: e em nenhum outro há salvação. Salvação só em Jesus, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Será que nós, os cristãos, deveríamos ser ecumênicos? Será que nós, como cristãos, deveríamos entender que existe a salvação no hinduísmo, no budismo, no islamismo? Queridos, será que Jesus Cristo era ecumênico? Será que a Bíblia é ecumênica? Líderes religiosos aos milhares têm aderido ao ecumenismo, acreditando ser possível ter uma harmonia doutrinária entre as mais de 42 mil igrejas cristãs. Será que dá para ter uma harmonia doutrinária entre as mais de 42 mil igrejas cristãs? Entre o protestantismo e a Igreja Católica? Pode existir uma harmonia doutrinária? Será que a salvação no protestantismo, que é unicamente pela fé em Jesus Cristo, é o mesmo princípio, é a mesma doutrina na Igreja Católica Romana? Será que o único mediador entre Deus e os homens, como a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo 2, 5. Queridos, será que isto é o que a Igreja Católica Romana acredita? Será que pode existir uma harmonia doutrinária? O projeto, queridos, do Concílio Mundial das Igrejas. Lembre-se deste nome, Concílio Mundial das Igrejas. Foi fundado em 1948. O projeto desta organização não é apenas criar harmonia entre as igrejas cristãs, protestantes e católicas, mas também criar harmonia entre o cristianismo bíblico e as demais religiões do mundo, como o budismo, hinduísmo, islamismo, sikhismo. Eles querem unir a cruz de Cristo com a flor de lótus do budismo. Eles querem unir a cruz de Cristo com a lua crescente do islamismo. Unir a cruz de Cristo com Om do hinduísmo. Queridos, o projeto do Concílio Mundial das Igrejas pode parecer, sim, uma utopia. Por quê? Como unir a salvação unicamente em Jesus Cristo? Como unir a crença de a Bíblia, e a Bíblia só, o sola Escritura, como nós cremos, com todos os outros livros sagrados das outras religiões? Embora seja este o propósito do Concílio Mundial das Igrejas, embora este também seja o propósito do Papa Francisco, criar uma religião mundial, nós sabemos que isto é utopia por causa das grandes diferenças doutrinárias e divergências de crenças. Ecumenismo, queridos, vem da palavra grega oikumene, que significa o globo todo, a terra inteira. Significa uma só religião para o mundo inteiro. O dicionário evangélico teológico define ecumenismo assim: a tentativa organizada de realizar a cooperação e unidade entre os cristãos. A nível internacional, o Concílio Mundial das Igrejas é a organização que mais tem trabalhado para promover o ecumenismo no mundo. O próprio Concílio Mundial das Igrejas afirma o seu propósito com estas palavras. Veja a declaração. O Concílio Mundial das Igrejas é uma comunhão de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador, segundo as Escrituras, e, portanto, buscam cumprir juntas a sua vocação comum para a glória do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade de igrejas rumo à unidade visível em uma só fé e comunhão eucarística expressa no culto e na vida comum em Cristo. Destina-se a avançar esta unidade como Jesus orou por seus seguidores para que o mundo creia. João 17, 21. Esta é a declaração de propósito e de missão do Concílio Mundial das Igrejas. Queridos, o ecumenismo visa unir as igrejas cristãs conforme declarado no documento assinado em 1994. Em 1994 foi assinado esse documento entre católicos e protestantes, e o título do documento é Evangélicos e Católicos Juntos, a Missão Cristã no Terceiro Milênio. E esse documento foi endossado por representantes do cristianismo evangélico e do catolicismo romano. Mas em que termos este documento foi feito?
Este acordo foi feito nos termos católicos, desde que reconheçam a Igreja Católica como a Igreja Mãe, a Santa Igreja. Queridos, eu tenho visto vídeos de pastores evangélicos e mesmo pastores da nossa igreja, em que eles estão unidos a sacerdotes, declarando ser a Igreja de Roma a Santa Igreja, a verdadeira e única Igreja. Queridos, são nestes termos, é nesta base, fundamento, que os documentos são assinados. Você reconhece a Igreja Católica Romana como a Santa Igreja? Como a Igreja Mãe? Como a Igreja salvífica? Queridos, por isso estamos dizendo que ecumenismo pode ser sim uma utopia, porque as crenças são diferentes. Só se nós apagarmos a história da Reforma Protestante, esta história escrita com o sangue dos mártires, se nós apagarmos toda esta história da salvação em Jesus Cristo, da justificação pela fé em Jesus Cristo, de Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, se apagarmos tudo isso, então seria possível sim um ecumenismo. Mas com a Bíblia e o princípio de sola Escritura, unicamente a Bíblia, não é possível, meu querido irmão. O projeto do Concílio Mundial das Igrejas não é somente unir as igrejas cristãs entre si, mas também trazer para dentro do ecumenismo as religiões não cristãs. Um movimento que promove a unidade mundial entre todas as religiões através de uma maior cooperação. Por exemplo, um sacerdote católico pode convidar um líder muçulmano para pregar no seu púlpito, ou uma igreja cristã pode se reunir num templo do hinduísmo para realizar um culto de oração juntos, como se estivessem orando para o mesmo Deus. No hinduísmo existem mais de 300 milhões de deuses. Você e eu cremos no Deus único, no Iavé, no Jeová, no YHWH, o Criador dos céus e da terra. Nós não cremos em muitos deuses. Nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra. O Pai que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. No Espírito Santo que aplica os méritos de Cristo na nossa vida. No Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos atrai para Jesus. Nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos no Deus da Bíblia, unicamente. Unicamente diante de Deus nos ajoelhamos. Unicamente em nome de Jesus Cristo os céus podem abrir as portas e trazer a salvação. Os defensores do ecumenismo geralmente acreditam que a verdade não pode estar em uma só religião. Eles acreditam que a verdade está presente no budismo, a verdade está presente no hinduísmo, no islamismo, no sikhismo. O Concílio Mundial das Igrejas é a principal organização ecumênica em nível internacional, fundada em 1948, ali em Amsterdã, com sede hoje em Genebra, na Suíça. O Concílio Mundial das Igrejas reúne mais de 340 igrejas e denominações cristãs, que representam mais de 550 milhões de fiéis membros em mais de 120 países. A Igreja Católica Romana não faz parte, nunca fez parte do Concílio Mundial das Igrejas. E você pode me perguntar então, por que a Igreja Católica não faz parte do Concílio Mundial das Igrejas? Ah, queridos, se ela fizesse parte do Concílio Mundial das Igrejas, isto espantaria as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Elas não se tornariam membros do Concílio Mundial das Igrejas se ali também estivesse a Igreja Católica Romana. Foi para não impedir a filiação das igrejas protestantes ao Concílio Mundial das Igrejas que a Igreja Católica decidiu não fazer parte. Porém, queridos, o Concílio Mundial das Igrejas é um projeto jesuíta. É um projeto jesuíta para reunir todas as igrejas cristãs sem perceberem que estão sendo colocadas debaixo da submissão e do poder papal. Sutilmente, o papado está alcançando o domínio mundial.
não somente o domínio político, mas também o domínio religioso. Usando as palavras de um representante do Concílio Mundial das Igrejas, o Dr. David Gill. Vejam o que o Dr. David Gill declarou sobre o Concílio Mundial das Igrejas. O alvo do Concílio Mundial das Igrejas é desprotestantizar as igrejas. Desprotestantizar as igrejas. O que significa esta palavra? Desprotestantizar as igrejas. Queridos, isto significa destruir a fé protestante, o espírito protestante, o princípio da sola escritura. A Bíblia unicamente é a autoridade máxima de regra, de fé, de doutrina. Queridos, eu tirei um tempo para pesquisar sobre a origem do Concílio Mundial das Igrejas, pois a única forma de você discernir a verdade e o erro é você buscar as origens. Como surgiu o Concílio Mundial das Igrejas? Vejam o que eu descobri. O Concílio Mundial das Igrejas não tinha esse nome no início. O primeiro nome que foi dado a esta organização, que foi criada para destruir a fé protestante, foi Concílio Federal das Igrejas, criado no dia 2 de dezembro de 1908. Naquele tempo reuniam 31 das maiores denominações religiosas dos Estados Unidos. Os líderes escolhidos para fundar e liderar esta organização não eram católicos, obviamente, e também não eram protestantes fiéis. O Concílio Federal das Igrejas inicialmente foi liderado por homens comunistas. O que é que você está falando, pastor Samuel? Sim, eu vou repetir. O Concílio Federal das Igrejas, criado lá no ano de 1908, tinha como líder homens comunistas, homens que realmente não estavam compromissados com a Bíblia. Cito o nome de Harry F. Ward. Harry F. Ward e Walter Rauschenbusch. Queridos, Harry Ward fazia parte do Partido Comunista. Ele era chefe do Partido Comunista no campo religioso. Ele também era professor no Seminário Teológico ali de Nova York. Ele foi descrito como sendo o principal arquiteto da infiltração e subversão comunista no campo religioso. Harry Ward também foi um dos fundadores da União da Liberdade Civil Americana e foi diretor desse grupo desde o ano 1920 até 1940. Esse grupo, liderado por Harry Ward, ele era contra o cristianismo, promovia a nova ordem mundial, apoiava a legalização da pornografia infantil, apoiava o uso das drogas, a poligamia, a prostituição, o aborto e a isenção de impostos para os satanistas. Veja o tipo de líder comunista que estava à frente do Concílio Federal das Igrejas. Em 1927, o Congresso americano acusou o Concílio Federal das Igrejas de ser uma organização comunista dentro dos Estados Unidos. Em 1936, a inteligência naval dos Estados Unidos apontou o Concílio Federal das Igrejas como uma das mais perigosas e subversivas organizações dentro dos Estados Unidos. A estratégia comunista é que quando uma organização comunista é descoberta, eles simplesmente mudam o nome. Por isso, no dia 29 de novembro de 1950, o Concílio Federal de Igrejas mudou de nome e passou a ser conhecido como Concílio Nacional das Igrejas. O Concílio Nacional das Igrejas promoveu o apoio e a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos para proibir as orações nas escolas públicas, para proibir a leitura da Bíblia nas escolas públicas, para proibir a pronúncia do nome de Jesus nas escolas públicas. Vejam, por que o Concílio Nacional das Igrejas proibiria o uso da oração, da leitura da Bíblia e a pronúncia do nome de Jesus nas escolas públicas? Qual seria o propósito? Senão o de destruir a fé protestante, porque o maior país protestante do mundo era os Estados Unidos da América do Norte. Eles queriam trabalhar na base, com as crianças, com os nossos filhos, destruindo a fé protestante nas crianças, destruindo a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, destruindo o princípio maravilhoso da oração a Deus como único Deus verdadeiro. Queridos,
As escolas públicas se tornaram escolas lindas, com uma linda infraestrutura, com ônibus escolar, transporte grátis, alimentação grátis, uma infraestrutura inigualável que as escolas paroquiais das igrejas não podiam competir. E pouco a pouco as crianças foram levadas das escolas paroquiais para as escolas públicas. Queridos, nas escolas públicas, embora a Bíblia fosse proibida e a oração também, mas era permitido e é permitido comemoração de Halloween, de yoga, e faz parte da leitura para os alunos da escola pública, os livros de Harry Potter, livros de bruxaria. Queridos, quem apoiou este plano diabólico para destruir o maior país protestante? O Concílio Nacional das Igrejas. A família Rockefeller sempre financiou o Concílio Federal das Igrejas e também continuou financiando o Concílio Nacional das Igrejas. Em 1982, descobriram que o Concílio Nacional das Igrejas tinha financiado 5,5 milhões de dólares para o terrorismo comunista em Zimbábue, no Moçambique e na Angola. Em 1983, descobriram que o Concílio Nacional das Igrejas estava financiando as guerrilhas comunistas em El Salvador. O Concílio Mundial das Igrejas iniciou seu processo, queridos, em 1938. E foi oficialmente formado em 1948, ali em Amsterdã. Queridos, na Assembleia de 1983, Assembleia do Concílio Mundial das Igrejas, realizada ali em Vancouver, no Canadá, a maioria dos discursos feitos nesta Assembleia vieram de pregadores do islamismo, pregadores do budismo, pregadores do hinduísmo. Foi deles que veio a maioria dos discursos nesta Assembleia do Concílio Mundial das Igrejas em 1983, ali em Vancouver, no Canadá. O arcebispo de Canterbury, Geoffrey Fisher, foi presidente do Concílio Mundial das Igrejas desde o ano de 1946 a 1954, por 8 anos. Ele era um forte promotor do ecumenismo e fazia parte da maçonaria. Como pode o diretor, o líder do Concílio Mundial das Igrejas ser maçom? A maçonaria que adora o Deus de chifres. Queridos, este era o líder do Concílio Mundial das Igrejas. Outro arcebispo que também foi presidente do Concílio Mundial das Igrejas foi Michael Ramsey. Michael Ramsey declarou: eu posso antever o dia quando todos os cristãos irão aceitar o Papa como bispo da Igreja Mundial. Palavras que saíram da boca do presidente do Concílio Mundial das Igrejas. Por isso, queridos, eu digo que esta organização, Concílio Mundial das Igrejas, que é a principal organização que promove o ecumenismo no mundo, pretende levar todas as igrejas cristãs para dentro de Roma, fazendo com que eles voltem para a Igreja de Roma em submissão ao papado. Michael Ramsey ainda disse: o céu não é um lugar somente para os cristãos, eu espero ver ali também muitos ateus. Em 1968, Michael Ramsey disse em Londres: nós precisamos dar as mãos com humanistas, com ateístas, com agnósticos para o serviço da humanidade. Em 1970, o Concílio Mundial das Igrejas doou 200 mil dólares para a guerrilha terrorista na Rodésia, Angola, Moçambique e África do Sul. Em 1989, o Concílio Mundial das Igrejas teve um encontro em Moscou, ali na Rússia. E nessa reunião, o Dr. Emílio Castro, que também foi presidente do Concílio Mundial das Igrejas, Dr. Emílio Castro declarou: eu sou tentado a citar algumas das mais lindas páginas de Karl Marx. Karl Marx, o pai do marxismo, do comunismo. Queridos, Emílio Castro, presidente do Concílio Mundial das Igrejas, olhava para Karl Marx como um homem de bem, um homem que tinha sido usado por Deus. Ele diz: eu sou tentado a citar algumas das mais lindas páginas de Karl Marx. Sonhando com um novo homem, sonhando com uma nova criatura. Meus queridos, o novo homem
pregado por Karl Marx não tem nada a ver com o novo homem e a nova criatura pregado pelo apóstolo Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Emílio Castro pediu que as igrejas cristãs apoiassem os movimentos guerrilheiros, grupos comunistas de terrorismo, e pediu dinheiro para o Concílio Mundial das Igrejas para financiar estes grupos terroristas. O propósito principal do Concílio Mundial das Igrejas é destruir o cristianismo, a fé protestante, destruir e consolidar o ecumenismo. Agora, queridos, prestem atenção. Ecumenismo é uma estrada de mão única. Ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todo mundo para Roma. Todos que entram para o ecumenismo irão para Roma. Irão para a submissão ao papado. Queridos, todas as igrejas e todas as religiões do mundo estão entrando para o ecumenismo, estão se submetendo ao papado. Qualquer sinal de aproximação do Vaticano, qualquer sinal de amizade com o papado, deve ser visto pelo cristão que crê na Bíblia como sendo apostasia, pois Roma nunca muda, nunca mudou e não vai mudar. A pretensão papal é o domínio mundial e por isso Roma usa a ONU, a Organização das Nações Unidas, por isso Roma usa a Organização Mundial da Saúde, usa também o Concílio Mundial das Igrejas. Tudo isso visa a implantação da nova ordem mundial e o domínio papal sobre o mundo inteiro. Devemos manter distância do Concílio Mundial das Igrejas. Para as denominações religiosas que não puderam se afiliar ao Concílio Mundial das Igrejas, esta organização criou uma outra organização. Uma organização chamada de Comunhão para as Igrejas Cristãs. Comunhão para as Igrejas Cristãs tem em torno de 16 a 17 denominações que fazem parte desta organização, que pertence ao Concílio Mundial das Igrejas, mas tem um outro nome. E, infelizmente, queridos, a nossa igreja faz parte desta outra organização, Comunhão das Igrejas Cristãs, mas que também pertence ao Concílio Mundial das Igrejas. Queremos destacar que todos os quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, todos viemos de Adão e Eva. E Adão e Eva vieram de Deus. Por isso, queridos, nesse sentido, nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe superioridade de uma raça sobre a outra. Não são as placas das igrejas que salvam. Eu creio que Deus tem filhos e filhas sinceros espalhados em todas as igrejas e religiões. Mas isto não significa que Deus aprova todas as igrejas, que Deus aprova todas as religiões do mundo como sendo verdadeiras. Não podemos confundir uma coisa com a outra. A verdade, meus queridos, não é relativa. Nunca foi relativa. A verdade bíblica é absoluta. Não podemos achar que todos os livros sagrados levam para Deus, o Criador dos céus e da terra, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, queridos. Os Vedas do hinduísmo não levam você para adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador dos céus e da terra. YHWH. Queridos, o Alcorão do islamismo não leva você para a salvação em Jesus Cristo, para crer em Jesus como o único Salvador e mediador nosso. O Guru Granth Sahib, o livro sagrado do Sikhismo, os Diálogos de Confúcio. Estes livros, chamados de livros sagrados, não são inspirados pelo Espírito Santo. Como cristãos, nós acreditamos que unicamente a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelos profetas de Deus. O cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhece a Bíblia e a Bíblia só, o sola Escritura. Abra sua Bíblia, querido, em João capítulo 3, 16. O Evangelho de João capítulo 3, verso 16. Aqui diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cristianismo, a Bíblia, mostra que a salvação está disponível a todas as igrejas e a todas as religiões do mundo. Mas existe salvação somente em Jesus Cristo. O cristianismo é exclusivista neste sentido.
dizendo que a salvação é só em Jesus Cristo, só naquele que crê em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é crer em qualquer um, não é crer em Maomé, não é crer em Confúcio, não é crer em Buda, mas aquele que crer em Jesus Cristo terá vida eterna. O caminho da salvação é um só, meu querido irmão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, 17, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A salvação está disponível a todos. Todas as igrejas, todas as religiões, todos os quase 8 bilhões de habitantes da Terra. A salvação está disponível a todos. Mas a salvação é em Jesus Cristo. O único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12, meu querido. Abra sua Bíblia novamente em Atos capítulo 4, verso 12. Como é que nós poderíamos apagar da Bíblia? Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos. E em nenhum outro há salvação. Está claro isso, meu querido irmão. Em nenhum outro há salvação. Não há salvação nos santos que foram nomeados como santos, os santos mortos que foram canonizados pela Igreja Católica Romana, não há salvação neles. A salvação não é na Virgem Maria. A Virgem Maria, a mãe de Jesus, deve ser amada e respeitada, mas ela não é mediadora. Ela não é salvadora. A graça é só pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui diz, e em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, a Bíblia mostra que existe uma religião verdadeira e, consequentemente, existem as religiões falsas. Agora abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o verso 4 e 5. Aqui nós lemos, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem. Queridos, e venham ao conhecimento da verdade. A verdade não é relativa. A verdade não está em todos os lugares. A verdade está em Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, queridos, quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o verso 3 em diante, diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Verdade de Jesus como Salvador, único. E o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Queridos, Salvador, mediador, existe um só, Jesus Cristo. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1, aqui nós lemos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não são 2 ou 3 nomes. Existe um só nome que traz salvação, que traz perdão, e o nome é Jesus Cristo. Agora eu convido você para ler também segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem são os infiéis? Os que não creem em Jesus Cristo como Salvador? Deus não prega ódio aos infiéis. Deus prega amor aos infiéis. Jesus morreu por eles. Mas a salvação significa que eles precisam se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Jesus, que perdoará os pecados e salvará todo aquele que clama pelo seu nome. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso, queridos, querer uma religião mundial, unir todas as igrejas cristãs e unir as religiões pagãs também,
Queridos, isto é utopia, isto é contra a Bíblia. Porque a salvação é só em Jesus. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Verso 15. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora o verso 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verso 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você quer ser filho e filha de Deus? Aleluia! É em Jesus Cristo, o Salvador, nosso Salvador. Não há outro nome. Jesus Cristo. Ele quer nos santificar. Ele quer que saiamos do ecumenismo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, que você seja santificado em Jesus Cristo, que o Espírito Santo imprime em você a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, que Jesus Cristo seja tudo em todos. Glória a Deus. Aleluia. Eu deixo com você a paz de meu Jesus Cristo, a salvação em meu Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.